últimos dias têm sido tão preocupantes, as notícias não têm sido boas, né, são tantas coisas, eh, se a gente liga a TV, né, eu não sou de assistir televisão aberta, mas mesmo no YouTube, né, a gente coloca ali as notícias, né, na política, na economia, a violência aumentando, as tragédias naturais no mundo inteiro. São tantas coisas acontecendo. Então, é problema no trabalho, é na família, preocupação com filhos, com o nosso casamento. E a, é tanta pressão dentro e fora de casa, se a gente é tipo trabalhador individual, né? Eu, por exemplo, eu sou artesã, então o meu meio é de crocheteira e de costureira, e eu vejo como isso tá assim afetando tanto o nosso meio, é tanta pressão em questão de produção e de conteúdo, e tem hora que a gente sente como se a gente estivesse andando numa corda bamba, sabe? Então, se você já viu em alguma vez, se você foi no circo alguma vez, ou se você já viu na TV alguma vez, né, como que é que funciona, né, aquele quando no picadeiro, né, que eles vão atravessando, o equilibrista, né, ele vai atravessando a corda bamba e embaixo dele tem a rede de proteção. E na nossa vida, quando nós nos sentimos dessa maneira, como se nós estivéssemos andando numa corda bamba, que a gente não consegue se sentir estável, né? É tanta coisa, a gente é bombardeado por tantas coisas, mesmo que a gente não queira, né? Que a gente fala, né? A gente não deve ser uma esponja, a gente não deve absorver as coisas ao nosso redor, mas a gente sofre muitos ataques, principalmente porque o inimigo ele nos ataca muito a nossa mente com as coisas que acontecem ao nosso redor. Ele nos observa, ele sabe o que é que nos ataca, ele sabe o que é que nos afeta. Então ele ataca naquilo que nos afeta emocionalmente. E nós, quando nós somos afeta nossas emoções, tudo desmorona. Desmorona para nós e para nossa família também, porque a nossa família também é afetada. E quando as nossas emoções são afetadas, isso atrapalha até às vezes a nossa comunhão com o Senhor, porque a nossa mente fica bloqueada com as preocupações, aquilo que eu já compartilhei aqui com vocês antes. Cria uma névoa que na nossa mente que a gente não consegue ouvir a voz de Deus, de tanta coisa na nossa mente. Mas o que que o Senhor nos chama no dia de hoje, nesta manhã? Mesmo que nós estejamos nos sentindo numa corda bamba, Ele é a nossa rede de proteção. Em Isaías 51, versículo 5, diz assim: uma parte desse versículo 5 diz assim: aguardarão com esperança meu braço. É isso mesmo. Aguardarão com esperança meu braço poderoso. O Senhor, Ele é a nossa rede de proteção. Mesmo se a gente cair, o braço poderoso do Senhor vai nos segurar antes que a gente toque o chão. O Senhor sempre vai estar ao nosso lado para nos proteger,
para nos segurar. Não importa em que momento da nossa vida que nós estejamos nos sentindo, o Senhor nunca vai nos deixar cair. Ele sempre vai estar ali do nosso lado, nos amparando, sempre, nos protegendo, nos guardando. Ele é aquele que está ao nosso lado o tempo todo. É que nós a gente não vê, né? Mas se nós estivermos buscando ao Senhor, nós vamos senti-lo. Nesses dias de todas essas coisas que eu citei aqui, principalmente com tantas notícias ruins acontecendo, que eu tenho buscado muito mais a presença do Senhor logo pela manhã, isso tem feito toda a diferença no meu dia. Porque mesmo que eu veja uma notícia ruim, eu sinto a segurança. É como se o Senhor tivesse assim, é como se o Senhor tivesse me abraçando e dizendo: eu estou cuidando de tudo, não se preocupe. Não olhe para as circunstâncias, olha para mim. Mantenha os seus olhos em mim. Quando Pedro saiu do barco para andar sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Pedro só afundou quando ele tirou os olhos de Jesus. Ainda assim, Jesus tirou ele de dentro do mar. E ele caminhou com Jesus até o barco junto com Jesus. A Bíblia não conta, mas se ele andou até Jesus sobre as águas e a Bíblia fala assim, que ele desviou os olhos e começou a afundar, ele gritou e falou: Jesus, me salva. Eles chegaram no barco. Como que eles chegaram no barco? Caminhando sobre as águas. Jesus caminhou a volta toda junto com Jesus. Ou Jesus trouxe ele no colo, nas costas, não sabemos. Mas fato é que ele voltou com Jesus para o barco. Então, o Senhor Jesus, ele não nos abandona em momento algum. Mesmo quando a gente afundar, ele vai estar lá para nos salvar. Então, o Senhor vai ser sempre a nossa proteção. Mesmo nos dias difíceis, de angústia, de ansiedade, de crise, de pânico, o Senhor vai estar lá. Ele é a nossa rede de proteção. O Senhor, ele é um socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, ele sempre está disponível para nós 24 horas por dia. Não importa o momento, ele sempre está disponível para nós. O Senhor, a gente pode acionar ele, né, a qualquer momento. Não tem hora, não tem dia, em qualquer lugar, ele é onipresente. Ele está em todo lugar, em todo tempo. Em qualquer momento que você precisar dele, ele vai estar lá para você. Então, quando qualquer uma dessas preocupações da vida vier com muita força para cima de você, que você realmente não estiver aguentando, clame por Jesus. Clame por Jesus, que ele vai estar lá para você. Que Deus abençoe seu dia, sua vida, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus até amanhã. Shalom, shalom.